Olha aí, né, pessoal? O senhor Mário Postman, aí, o presidente, o chefe do IBGE, colocado ali pelo Lula, continua fazendo das suas mágicas, né? Continua fazendo dos seus truques estatísticos para entregar um resultado minimamente positivo para um governo que, sob todos os aspectos, e especialmente no âmbito da economia, é um desastre total. Então foi divulgado aqui o índice IPCA 15, que não é o oficial ainda de janeiro, que só vai sair lá para os primeiros dias de fevereiro, não é? Mas esse índice IPCA 15 mostra os preços subindo 0,31% no mês de janeiro, uma redução no ímpeto, né, no ritmo de crescimento em relação ao mês anterior e também em relação ao mês de janeiro. Mas será que esses dados aqui são confiáveis? Será que essa informação realmente pode ser levada a sério, levando em conta aqui que, inclusive, o próprio valor desse índice acabou vazando antes de ser publicado oficialmente pelo IBGE? Pois é, isso aconteceu, né? Então vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto aqui, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, ter acesso antecipado a esses vídeos, assistir a vídeos exclusivos, clique no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês você ajuda este canal a crescer e me ajuda a fazer um trabalho cada vez melhor aqui no YouTube, né? Então, esse índice IPCA, primeiro ponto, inflação não é aumento de preços, você sabe disso, você acompanha meu trabalho, você entende de economia, você sabe que aumento de preços é apenas um reflexo da inflação que já aconteceu, sendo que a verdadeira inflação é o aumento da base monetária, ou seja, o aumento da quantidade de dinheiro em circulação na economia. O governo imprime mais dinheiro, despeja esse dinheiro na economia. Temos aí, então, a nossa inflação de acordo com os dados oficiais, as informações oficiais aí, né? Então, é isso, basicamente, o que é a inflação no final das contas. Veja o caso argentino que você vai entender a relação entre o aumento da base monetária e o aumento de preços. Javier Milei parou de imprimir dinheiro e liberou os preços na economia. O que aconteceu? Os preços todos subiram, estavam subsidiados. Ah, isso é inflação. Não, a inflação aconteceu lá atrás, quando o governo anterior imprimiu dinheiro, né? Então, realmente, dá para, olhando o caso argentino, dá para a gente entender isso muito bem. Agora, voltando para a realidade brasileira, né? Vou aumentar um pouco a minha iluminação aqui, porque eu acho que a câmera está dando uma travadinha, né? Acho que vai ficar mais fluido assim. Então, olhando aqui para o caso brasileiro agora, posto o exemplo argentino de lado, esse índice IPCA 15, né, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, não é o índice oficial do mês, aquele fechadinho, que é o índice que lá, no totalizador anual, vai nortear as políticas econômicas, as políticas monetárias do Banco Central, em relação à taxa de juros, né? Não é esse. Esse índice aqui é uma prévia, porque ele avalia desde o dia 15 de um mês até o dia 15 do outro mês. Então, isso que foi divulgado aqui, e queimaram a largada, inclusive, na divulgação, né, o pessoal do IBGE, esse índice aqui mensura o aumento dos preços de forma geral desde o dia 15 de dezembro até o dia 15 de janeiro que passou, né? Então, é uma prévia, dá para a gente ter uma ideia mais ou menos para onde que a economia vai caminhar. Então, o que aconteceu nessa queimada de largada aí, né? O pessoal da Revista Oeste menciona, inclusive, né, que o IBGE virou motivo de chacota, virou motivo de zoação aí no mercado de forma geral, porque os dados acabaram sendo vazados, a informação ocorreu aí, a divulgação antes do horário previsto, né? Então, normalmente eles são divulgados aqui às 9 horas, né? Tem um sistema Sidra que é usado para a divulgação desse indicador aqui, o sistema de recuperação automática do IBGE, né? Sistema IBGE de recuperação automática, e de fato ele deveria entregar isso aqui, eu acho que às 8h30, se eu não me engano, 9 horas, alguma coisa assim. Porém, 9 horas, uma hora antes, né? Então, 8 horas ele acabou sendo divulgado, sabe-se lá por qual motivo, sendo que aqui, inclusive, né, grupos de WhatsApp começou a circular aí também em redes sociais, né, dizendo que o IBGE divulgou esse índice cerca de 30 minutos antes da hora e a análise acabou circulando pelo WhatsApp, todo mundo falando que esse era o dado preliminar e, por favor, não repassar, né? Então, todo mundo repassou o dado, é claro aí e tudo mais. De acordo com o IBGE, isso aqui foi um problema técnico aí, questão de horários e tudo mais, nos servidores ali. O valor acabou sendo adiantado em 1 hora, ao que indica. Será que aumentaram o horário de verão ali
por conta própria, né? Mas, enfim, qual que é o ponto aqui, né? Os dados, os números apresentados pelo IBGE, que é o grande ponto dessa conversa, desse assunto aqui. Houve um aumento de 0,31%, né? Lembrando que isso aqui é um índice menor do que o de dezembro, ok, porque lá em dezembro nós tivemos, cadê aqui o índice, né? No mês de dezembro nós tivemos 0,4%, isso, o valor relativo ao mês anterior foi 0,4%, se eu não me engano, né? Isso aqui, ó, 0,4% em dezembro, o índice IPCA 15, ou seja, houve uma variação para baixo de 0,09 ponto percentual. Isso significa que os preços caíram? Não, diferentemente do que acha a Secretaria de Comunicação do Lula, que cometeu essa gafe, esse vacilo lá no Twitter, lá no seu X, né? Na sua conta lá e tudo mais. Isso aqui representa um aumento de preços. Os preços continuam a subir, só que num ritmo menor do que no mês anterior, de acordo com esses dados aqui do IBGE, que eu já posso dizer de antemão, sem problema nenhum, sem peso na consciência, não inspiram confiança alguma com o senhor Mário Postman aí, realmente, Márcio Postman, desculpa, comandando o IBGE, porque ele foi colocado lá para conseguir esses dados, essas informações bastante úteis para o governo Lula, né? Nada me tira da cabeça que o índice IPCA do ano passado, 2023, que ficou ali, bateu na trave realmente, quase passou do teto da questão da meta estabelecida pelo Banco Central, o limite ali estabelecido pelo Banco Central da inflação, nada me tira da cabeça que esse valor foi maceteado para ficar dentro desse patamar e não implicar aí uma possível redução no ritmo no corte de taxa de juros, eventualmente um aumento dessa taxa, porque o Banco Central precisaria agir de alguma forma. Então, coloco em desconfiança os números que foram apresentados no ano passado e em relação à inflação, né? E o mesmo se diz também em relação ao crescimento econômico apresentado no quarto trimestre, porque realmente foi traço, né? 0,1% ou alguma coisa nesse sentido aí. Realmente a coisa foi vexaminosa, lamentável. Eu acredito que foi o de novembro, na verdade. Mas, enfim, parece um número que foi conseguido a duras penas por meio de tortura numérica, basicamente. Então temos o índice IPCA 15, uma prévia, volto a dizer, do índice de inflação oficial do IBGE, que ainda vai ser divulgado lá no começo de fevereiro, falta um tempo para termos esse número aí, e representa uma desaceleração, conforme eu falei, em relação ao mês de dezembro, que teve 0,4%, e também uma desaceleração, uma redução, em comparação com o mês de janeiro anterior, que foi lá de 2023, do ano passado, primeiro mês do governo Lula, quando houve aqui um aumento de preços de 0,55%. E aí, esse índice acumulado em 12 meses, o IPCA 15, a janela de 12 meses aí, por consequência, teve também uma redução, porque aí você tirou esse mês de janeiro de 2023 com 0,55% aqui, colocou um mês agora de janeiro de 2024 com 0,31%, naturalmente houve uma queda para 4,47% aqui de juros, a taxa de juros acumulada por esse índice aqui, é claro, desculpa, a taxa da inflação acumulada por esse índice aqui, em 12 meses, que não é absolutamente um resultado desastroso, né? Para a realidade, para o histórico brasileiro, 4,5% aqui praticamente de inflação, de aumento de preços, não é nada assustador, a gente já teve que lidar com coisa muito pior nos últimos tempos aí, e a gente se lembra bem disso aqui inclusive, né? E o que chama atenção bastante aqui é o seguinte, né? Que o mercado estava projetando 0,47% de inflação para o mês de janeiro. Veja como esse valor foi diferente aí desse todo que o mercado estava prevendo. Beleza que o mercado erra, isso é normal, isso acontece bastante, mas, sei lá, dado o cenário aqui, dadas as condições, esse número fica ainda mais duvidoso com base no que o mercado havia anteriormente projetado, né? Só que, qual que é o ponto aqui que talvez nos ajude a explicar como esse cenário acabou acontecendo, né? A verdade é que são 9 grupos de produtos, de itens aí, que são pesquisados pelo IBGE para se chegar nesse índice, os preços são avaliados nesses 9 grupos aí, desses 9, 7 tiveram alta no mês de janeiro, sendo que o grupo alimentação e bebidas disparou 1,53% no mês de janeiro, uma coisa assim impressionante realmente, sendo que o mês de dezembro já tinha uma subida grande de 0,54, né? Lembre-se, então,
Importante frisar que são juros sobre juros, né? O aumento de um mês já consolida, incide, digamos assim, sobre um valor consolidado do mês anterior, e esse aumento dos alimentos foi tão grande aqui que ele trouxe um impacto no índice geral de 0,32 pontos, né? Então, a maior parte do valor registrado aí para o mês de janeiro de inflação vem desse setor de alimentos aqui, inclusive, né? Sendo que a alimentação em domicílio, que é um dos subgrupos desse item aí, né? Dessa questão, desse setor aí, digamos assim, subiu muita coisa, meu amigo, 2,04%. Vários itens subiram muito, a batata aqui quase 26%, realmente um valor impressionante aqui, embora a alimentação fora do domicílio tenha tido uma desaceleração no mês de janeiro. Então a gente pode ver que a maior parte aqui, conforme eu falei, dos setores teve uma alta, alguns com uma alta mais expressiva aqui, inclusive, né? O setor de transportes puxou o índice de forma geral para baixo, uma coisa assim meio questionável, né? Colocar um setor ali para dar uma aliviada no total aqui do índice, mas enfim, números estatais, esse é o grande ponto, né? A questão é, dá para acreditar nisso? Bem, é aquela história, quem percebe de fato a inflação é quem está comprando, é o consumidor, e aí cada um de nós percebe a realidade desses números ou não, se os preços subiram nesse patamar ou num patamar superior ou inferior, eventualmente, né? O que não dá para deixar de afirmar é que nós não temos mais confiança, se é que um dia tivemos, é claro, né? Nesses números estatais apresentados que parecem realmente muito interessantes para o governo Lula. Por isso que eu sempre gosto de trazer alternativas a esses números oficiais aqui do IBGE, outros índices de inflação que não o IPCA, para nós conferirmos realmente para onde que o mercado está caminhando, para onde que a economia brasileira está caminhando. Porque depender apenas de números de governos de esquerda, governos socialistas, é pedir para ser enganado. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.